Bom, pessoal, vamos então para a nossa aula 16 aqui. Eu estava falando que uma das questões da nossa prova vai ser sobre degenerescência, a outra vai ser uma substituição na equação de Schrödinger para verificar se é solução, tem uma questão de normalização e tem uma que é sobre penetração na barreira, né, de potencial, no caso com a energia maior do que o potencial. Então vocês dão uma olhada nisso aí lá no livro. Isso que eu vou falar hoje e na próxima aula provavelmente não vai cair na prova, né? Mas a gente vai falar porque é importante, porque está no conteúdo, né? Enfim, porque era o objetivo da disciplina chegar nessa aula de hoje e na próxima. Beleza, pessoal? Então, ok. Se tiver qualquer dúvida aí, vocês me dizem. Que eu estou à disposição aí. Certo? Vocês conseguem ver a tela aí? Não, né? Não compartilhei nada. Desculpa. Beleza, tá dando pra ver aí? Tudo certo? Estão ouvindo bem? Sim, professor. Ok. Então hoje a gente vai falar sobre os dois últimos tópicos lá do plano de curso, né? Os orbitais e a introdução ao momento angular. Só para lembrar, na aula anterior, que foi o vídeo que eu postei hoje nos slides que eu postei quarta-feira, a gente tem as autofunções que vão ser determinadas por três números quânticos, n, l e m. Essa tabela aqui é tirada do livro do Weisberg. Tá? E aí eu falei nesse vídeo de hoje. Espera aí, pessoal, tá dando um problema aqui. Não estou conseguindo ligar um negócio aqui, só um instante. Agora foi. Então esse aqui é o N, que é o número quântico principal, lá em cima. Depois tem o L, que é o número quântico azimutal, e esse aqui é o número quântico magnético. Tá? Do momento angular e do campo magnético aqui. Então, para n igual a 1, a gente vai ter somente essa autofunção aqui, que é chamada de estado fundamental, né? Esse aqui é o estado fundamental. Que é o estado de mínima energia. E os outros todos vão ser chamados de estados excitados. Vocês não precisam memorizar essas fórmulas, certo? Isso daqui está aqui apenas para que a gente possa consultar se a gente precisar, se a gente quiser plotar um gráfico, certo? Esse tipo de coisa. E eles são todos estados estacionários, ou seja, se o átomo está em algum desses estados, ele não vai mudar, a menos que algo aconteça para que ele mude, né? Que eles são invariantes no tempo aqui, certo? E tem esses autoestados aqui para o nível de energia N igual a 3, então isso tem a ver com a degenerescência que eu discuti na aula anterior. E eu estou mostrando isso daqui só porque agora nós vamos ver como é que nós podemos enxergar essas funções, que elas são meio complicadinhas, né? Vocês devem lembrar das soluções das duas últimas aulas aí, que essas funções elas envolvem funções especiais, né? Uma exponencial decrescente, uma exponencial imaginária, constante de normalização, é muita coisa, né? É basicamente uma função especial vezes um harmônico esférico e uma constante de normalização.
Mas, então como é que a gente enxerga isso? Bom, tem o seguinte. Vamos lá. Deixei um slide em branco aqui. Em branco não, em preto. Acho que eu tô meio atrapalhado hoje. Pera aí. Esqueci de escrever aqui. A interpretação física da função de onda, vocês sabem, né, que ela não é direta. A interpretação física ela é indireta. Então o que acontece é que o módulo da função de onda πc ao quadrado, né, é a nossa densidade de probabilidade. E essa função de onda, por sua vez, né, ao quadrado, ela vai ser então igual a parte radial vezes uns harmônicos esféricos ao quadrado. Então vai ser uma parte θ e uma parte φ. Então, ao quadrado. E a própria normalização também pode ser separada por componentes, né? Então isso aqui na verdade a gente poderia analisar separadamente o módulo da parte radial ao quadrado, da parte θ ao quadrado e da parte φ ao quadrado, certo? Então a gente poderia analisar separadamente e depois a gente combina essas ideias e a gente vai entender melhor o que é essa densidade de probabilidade. Então nós vamos analisar separadamente esse módulo de R ao quadrado, esse módulo de θ ao quadrado e o módulo de φ ao quadrado, certo? Muito bem, então primeiro vamos entender aqui o que é essa componente θ, que é proporcional aos polinômios de Legendre associados, que são esses P, M, L de cosseno θ. Então isso daqui é um gráfico em coordenadas polares. Por quê? Porque esse polinômio ele depende de uma variável x, na verdade, certo? Ele é um polinômio de x. Só que o que acontece é que esse x, na verdade, é cosseno de θ. Então, a verdadeira, entre aspas, a verdadeira variável é esse ângulo θ, que está representado aqui na figura. Estou circulando aqui na figura, tá bom? Uma seta aqui, ó. Esse daqui é o ângulo θ, né? Que é o ângulo lá das coordenadas polares aqui nesse gráfico, e é o ângulo que o vetor posição faz com o eixo z nas coordenadas esféricas, né? Então, quando a gente plota as diferentes possibilidades desse polinômio aqui, eu não devia ter apagado isso. Esse é um P de x, onde x é cosseno de θ. Só que na verdade esse P de x ele depende de M e de L, né? Então aqui tem vários plots que eu não estou conseguindo enxergar. Eu tive que tirar essa foto do meu celular. Na verdade essa daqui é da segunda edição do livro do Caruso, né? Porque na primeira edição ele não tinha essa figura. Então se vocês consultarem a segunda edição, que eu não encontro o PDF na internet, mas como eu tenho o livro físico aqui, eu trouxe para vocês essa imagem, mas tem outros livros também, tá? Acho que tem no Griffiths, no Esberg tem também, beleza? Então esse polinômio 1 aqui, ele seria um círculo, tá? Agora, isso para o n igual a 0, tá aqui é n igual a 0. Nesse segundo gráfico aqui, o n é igual a 1. E
Deixa eu olhar o livro aqui que eu não tô enxergando aquele númerozinho. Rapidola. Sachê. Tá, então na verdade não é N, não tem nada a ver com N, eu tô falando besteira. Isso aqui é se o L for igual a 0 e o M for igual a 0 também. Então vai dar esse círculo aqui, o polinômio de Legendre em coordenadas polares. O que significa isso? Significa que ele vai ter um valor, como esse gráfico é em coordenadas polares, o valor dele na verdade é essa distância, né? Então ela vai ser constante, porque é um polinômio constante. Em coordenadas polares, uma função constante é um círculo. Então isso significa que para L igual a 0 e M igual a 0, vai ter uma simetria em relação ao ângulo θ. Isso é importante. Então o próprio π vai ter uma simetria em relação ao ângulo θ, porque a função que depende de θ vai ser constante, certo? Então o módulo de π ao quadrado também vai ser independente de θ. Então isso significa que o estado fundamental ele vai ter uma simetria esférica perfeita, certo? Bom, se a gente for agora não n igual a 1, mas na verdade L igual a 1, vem aqui, e M igual a mais ou menos 1, nós vamos ter esse gráfico aqui. Se o M for igual a 0, na verdade ele vai ser muito parecido com esse gráfico da esquerda, certo? Então esses polinômios de Legendre vão ter essa distribuição aqui, que vai se formar essas duas esferas que se tangenciam aqui na própria origem dos eixos, certo? Então essa distância ela representa o valor desse polinômio de Legendre associado aqui. Então quando a gente vai variando esse θ, a gente vai varrendo, entre aspas, essa curva, caminhando sobre essa curva aqui, seguindo essa linha que não dá para enxergar, fazer uma linha vermelha. Bom, se a gente começa bem aqui e o θ vai aumentando, a gente vai varrendo aqui essa curva e vai fazer isso, entendeu? Então esse vai ser o aspecto desse polinômio de Legendre, e logo a gente deve imaginar que isso vai ter a ver com o formato de π, que tem a ver com o formato de π ao quadrado. Então o π ao quadrado vai ser influenciado para esse estado aqui L igual a 1, M igual a mais ou menos 1, vai ser influenciado por essa forma do polinômio de Legendre. E aí quando L for igual a 2, M igual a 0, a gente vai ter esse gráfico aqui. L igual a 2, M igual a mais ou menos 1, vai ter essa figura aqui. Certo? Essa daqui, ó. E assim por diante, tá bom, pessoal? Então essa terceira aqui vai ser L igual a 2, M igual a mais ou menos 2. E assim por diante. Esse já seria o terceiro nível de energia, né? Porque se L é igual a 2, N tem que ser igual a 3. Ok? Então é isso. E isso vai nos dar uma intuição de como vão ser esses orbitais, ou seja, esses gráficos de densidade de probabilidade, módulo de π ao quadrado. E aqui tem mais alguns. Para L igual a 3, L igual a 20 e como exemplo ali um L igual a 500. É curioso, né? Enfim. Então a gente vê que esse ângulo θ ele vai ter de fato uma influência na distribuição das possibilidades de encontrar o elétron no átomo de hidrogênio, que é isso que a gente está estudando, né? O módulo de π ao quadrado é a densidade de probabilidade que diz onde é mais provável encontrar o elétron no átomo. Então a gente vê que o motivo de existirem os orbitais com esses formatos curiosos aí, na verdade é a solução em θ, que tem a ver com, que é proporcional ao polinômio de Legendre associado, né? Certo, pessoal?
Aí uma pergunta, e a componente φ? Ela não vai influenciar em nada porque a gente está discutindo só a θ. O que acontece é o seguinte, que a solução de φ ela vai ser cancelada. Por quê? Porque vale lembrar que a solução de φ ela é e elevado a imφ. Então, na verdade, o módulo ao quadrado dessa componente vai dar 1, porque vai ser a exponencial vezes a sua conjugada. E a sua conjugada é menos ela. Aliás, muda o sinal do expoente. E aí quando multiplica fica e elevado a zero, que é 1. Então, na verdade, a solução em φ não vai influenciar no aspecto da densidade de probabilidade, né? E foi o que eu escrevi aí. Então, basicamente, a gente vai ter a solução em θ que vai influenciar nessa questão da distribuição angular da probabilidade, ou seja, em relação ao ângulo θ do eixo z. E a gente vai ter a parte radial r, que vai estar relacionada com a distribuição da probabilidade em relação à distância. Olha só, a distância entre o elétron e o núcleo, que é esse raio Rzinho, certo? Então, nós temos aqui as densidades de probabilidade radiais, que eu deixei um slide à toa aqui sobrando. Não está à toa não. É só para dizer o seguinte, que nós sabemos que a solução radial é aquela função maiúscula R, né? Isso aqui é o que nós chamamos de solução radial. É um pedaço da função de onda, né? Porém, o que acontece é que esse R ele é proporcional a 1 sobre Rzinho, e isso gera uma divergência, certo? Então, na verdade, nós vamos plotar essa função U. Vale lembrar também que esse R depende do número quântico principal N e do L, né? Então nós vamos plotar, em vez de plotar R, nós vamos plotar U, que depende de N e L, em função de R, que vai ser a variável Rzinho vezes a função Rzão, tá? Então é isso aqui que nós vamos plotar, porque esse gráfico ele vai ser mais bem comportado. Certo? E uma observação interessante de fazer também é que esse U, por ser proporcional a R, ele vai ser proporcional à exponencial de E elevado a menos R ao quadrado. O que significa, né, que a densidade de probabilidade, nesse caso radial, que é essa aqui, vai tender a zero no infinito. Tá? E eu só esqueci de falar o mais importante aqui, me desculpem pela desorganização desse slide, mas o que eu esqueci de dizer foi justamente o seguinte: a densidade de probabilidade. E isso é uma convenção que vocês vão encontrar em vários livros. Densidade de probabilidade radial, devido a esse argumento aí de que o R ele é mal comportado e o U é mais bem comportado, né? E também por causa da normalização, essa densidade de probabilidade radial vai ser na verdade o módulo de UNL ao quadrado, certo? Então na verdade nós vamos plotar essa densidade de probabilidade radial aqui, UNL, certo? E aí eu estou apenas deixando aqui um comentário com vocês de que esse U é proporcional a E a menos R ao quadrado, então o que significa que essa densidade radial de probabilidade ela vai tender a zero com
Aqui é uma implicação lógica e aqui é tender a zero, né? Então esse u quadrado vai tender a zero quando r tender ao infinito, certo? Então a gente vai ter aquela propriedade desejável lá da função de onda que é tender a zero no infinito, certo? Que é uma condição necessária, mas não suficiente para que ela seja uma função de quadrado integrável, ou seja, uma função que a gente possa normalizar. Porque o quadrado dela vai ser integrável, certo? Muito bem. Então, aqui temos alguns gráficos. Essa curva mais escura e mais proeminente aqui é o gráfico da função u10. O que significa u10? Bem, aqui é u10, que significa n igual a 1, então é o primeiro nível de energia, L igual a zero. Então essa linha aqui na verdade é o estado fundamental. Como é que nós interpretamos esse gráfico do estado fundamental? Nós interpretamos esse gráfico percebendo que a densidade de probabilidade do elétron está na origem, radialmente é zero, mas ele tem um máximo bem aqui, por volta desse raio aqui, que na verdade isso está tudo numa escala do raio dividido pelo raio de Bohr. Então na verdade esse 1 significa raio igual ao A0, que é o raio de Bohr. Certo? Então a posição mais provável é na verdade o próprio raio de Bohr no estado fundamental do átomo de hidrogênio, que, vale lembrar, o raio de Bohr é o raio da órbita, lá no modelo dele, da órbita do primeiro nível de energia, certo? Mas aqui nós temos que fazer uma distinção importante. No modelo de Bohr existe uma órbita e o elétron de fato estaria exatamente nessa posição aqui, nunca sairia dela, porque classicamente seria a única maneira do momento angular ser constante, ele permanecer nessa órbita, né? E saltar para uma outra órbita que vai ter um outro momento angular, que foi assim que o Bohr deduziu tudo. Mas aqui é diferente, pessoal, então é preciso ter esse cuidado. Na verdade, aqui não, a gente não pode dizer que existe uma posição mais provável, porque a posição vai ter uma probabilidade nula, que a probabilidade é uma integral. Então o que a gente pode dizer é que existe uma faixa de valores aqui, uma margem de erro ao redor do raio de Bohr, de tal modo que essa faixa de valores aqui mais ou menos, ó, não vou conseguir desenhar isso, mas essa faixa de valores mais ou menos aqui seria a região mais provável, ao redor do raio de Bohr. Deu para entender? Aí, se a gente for para outros valores, por exemplo, esse daqui é o U21, que significa N igual a 2, L igual a 1. Então, isso aqui vai ser um outro autoestado. A distribuição radial já vai ter esse outro aspecto. Então, vejam que nesse outro nível de energia, o máximo radial vai ser em outra posição, aproximadamente, né? Aqui, aproximadamente 4 vezes o raio de Bohr, certo? Aproximadamente, isso é uma aproximação grosseira só para a gente ter uma noção do que a gente está falando. Agora, o interessante é que até agora essas duas funções elas têm só um pico, mas quando a gente analisa o U20, quando a gente analisa aqui o U20, ou seja, n igual a 2, L igual a 0, vai ser essa curva tracejada mais clara aqui do gráfico, e vocês percebem então que ela vai ter dois picos, né? Um aqui e outro aqui. Então ela vai ter dois máximos de probabilidade, que significa que vai ter uma região bem aqui, bem perto do núcleo e perto do raio de Bohr também, onde vai ser mais provável achar o elétron, mas a maior probabilidade vai estar bem aqui, certo? Bom, e aqui tem outros valores, certo? Então, U30, deixa eu só ver se está certo
que eu tirei uma foto disso aí. Não sei se ficou perfeitamente nítido. Deixa eu só confirmar aqui. É U30. Essa daqui é U31. Essa daqui é U30. Ou seja, e aqui U32. Então esses são os três as três possibilidades para o nível de energia N igual a 3, certo? Que é L igual a 0, L igual a 1 e L igual a 2, tá bom? E aí vai ter todas essas nuances. Então vocês percebem que quando o N aumenta, vai aumentando o número de picos de probabilidade aqui, ou seja, o elétron ele vai se distribuir diferente, né, do que poderia ter previsto o Bohr, que diria que existia uma órbita fixa, estável. Na verdade aqui vai ter uma probabilidade distribuída e inclusive vai ter máximos em raios diferentes, ou seja, é possível que o elétron esteja numa região que no modelo de Bohr seria um outro nível de energia, ainda estando com a energia correta do nível lá de cima. Então a gente tem que ter muito cuidado quando for transplantar a interpretação diretamente assim do modelo de Bohr para a gente, não dá. Tem que levar em consideração essas outras questões aí. Beleza, turma? Alguma questão até agora? Não? Ok. Então agora vamos para a parte que eu acho mais divertida. Tá bom. Que são os gráficos tridimensionais dessa densidade de probabilidade, né, para alguns autoestados do átomo de hidrogênio. E como nós vimos, a parte em φ não interessa, então basicamente a gente vai reunir essa interpretação que a gente fez do θ, né, através dos polinômios de Legendre associados, que eu marquei errado aqui. O M aí em cima, o L aí embaixo. E do como é que diz? Da parte radial, certo? Então vamos reunir os dois. Quando a gente reúne os dois, o que a gente tem é isso aqui. Olha só que coisa linda, né? Essa daqui é a densidade de probabilidade para o estado fundamental do átomo de hidrogênio, onde aqui embaixo tá o gráfico da densidade de probabilidade radial, né? E se vocês imaginarem, isso daqui no meio seria R igual a 0, né? E bem aqui, mais ou menos, onde está esse máximo, seria R igual ao raio de Bohr, né? Que é o tal do A0 lá, como a gente definiu na aula passada. Então a gente percebe que de fato acontece aquilo. Existe esse máximo de probabilidade bem aqui perto do raio de Bohr, e depois a probabilidade ela é representada aqui pela intensidade da cor, porque isso aqui é um gráfico tridimensional. Essa é a única maneira de fazer um gráfico tridimensional, é fazer uma densidade, certo? Ou seja, fazer um gráfico onde mude a intensidade, tá? Então esse aqui é o gráfico do estado fundamental. E a gente percebe que a simetria esférica, né, que é devida justamente ao polinômio de Legendre LP00, que é igual a 1, que é constante, como a gente viu ainda agora, ele fornece em coordenadas esféricas, né, ele fornece um círculo. No caso aqui vai ser transportado para uma esfera, né? Então é por isso que tem essa simetria, que vai ter esse polinômio de Legendre que é esférico, e vai ter essa função radial que tem esse pico bem aqui e depois decai. Então quando a gente junta isso tridimensionalmente, o gráfico é esse. Agora, o primeiro estado excitado com L igual a 0. A gente percebe, olha, aqui nessa região onde eu estou passando está meio escuro. E lá no meio está bem claro. E aqui fora tem uma outra região que parece uma rosquinha, né, que está bem clara também.
Então quer dizer que tem um máximo de probabilidade lá embaixo aqui. Aqui seria R igual a 0, né? Raio igual a 0, bem em cima do meio lá do átomo. Aí a gente vai se afastando do átomo para a direita. Mais ou menos aqui nessa região vai ter esse máximo que está plotado aqui. Depois tem um decaimento de probabilidade. Eu acho que eu não coloquei numa escala muito boa isso aqui. Deixa eu ajeitar. Posso espremer isso mais para cá. Aí, agora está mais parecido, né? Estou dizendo é o seguinte, aqui vai ser o raio igual a 0. Aí vai ter esse máximo bem aqui, né? E depois vai ter esse máximo bem aqui, a essa distância, lembrando que o R é medido aqui do centro para a direita. Ou poderia ser em qualquer direção, mas em relação a esse gráfico de baixo é para a direita, né? Então vai ter de fato esse máximo central menor e esse máximo mais distante aqui, maior. Então essa daqui, essa nuvem vermelha, seria a região mais provável de encontrar o elétron. E vocês percebem que justamente devido àquele termo E a menos R ao quadrado sobre uma constante lá, vai ter esse decaimento e aí vai diminuindo a probabilidade de encontrar o elétron muito distante do núcleo, né? Então seria mais ou menos essa a interpretação desse gráfico. E aí para o primeiro estado excitado, que seria N igual a 1, L igual a 1, eu esqueci de escrever. Aqui seria N igual a 1. Opa. N igual a 1, L igual a 0. Nesse outro que nós vamos discutir agora, é N igual a 1 também, porém L igual a 1. Então aqui, radialmente, ainda existe apenas um máximo central. Deixa eu só ajeitar esse gráfico aqui, para ficar mais próximo daqui, né? Ainda tem só esse máximo central, porém agora a gente percebe que existe uma assimetria. Uma assimetria em relação ao eixo Z. Por quê? Porque bem aqui está o eixo X, bem aqui está o eixo Y, e bem aqui está o eixo Z. Então o que acontece? Esse ponto, por exemplo, bem aqui, é aqui que vai estar o ângulo θ. Eu sei que são cores fortes, às vezes pode incomodar um pouco a visão. Deixa eu ver se eu acho uma outra cor. Aqui vai estar o ângulo θ, para marcar, por exemplo, esse ponto. Então vejam que a probabilidade agora ela não vai ser simétrica em relação ao θ, porque quando o θ for, por exemplo, aqui igual a π sobre 2, a probabilidade vai tender a zero, né? Porque aqui o θ vai ser π sobre 2. Depois o θ vai aumentando até chegar bem aqui no θ igual a π, que é 180 graus. E por que isso acontece? Porque a gente está no estado N igual a 1, L igual a 1. Então a parte θ vai ser dada por esse gráfico bem aqui, ó, que tem essas duas bolinhas. Então justamente o polinômio de Legendre é que vai se anular bem aqui, né, nesses valores, e vai ser o responsável. Eu acho que está errado esse θ aqui. Acho que o θ seria bem aqui. Acho que faria mais sentido. Mas enfim, vai ser o polinômio de Legendre que vai dar essa assimetria em relação ao ângulo θ que a gente está percebendo aí, que vai ter essas duas regiões com probabilidade máxima, que vai ser uma para cima e outra para baixo, entre aspas, né? Beleza, pessoal? Então é mais ou menos assim que a gente interpreta essas densidades de probabilidade. E para quem quiser saber mais, eu encontrei aqui esse site de onde eu tirei esses prints aí, faustad.com. É um site que tem
muitas simulações de mecânica quântica, muito bom de ver. E para quem tiver no celular, tiver sem, sem computador, eu encontrei também uma, desculpa aí, deu um soluço agora. Eu encontrei também esse aplicativo para Android, tá? Que eu deixei o link aí. Deixa eu só ver o nome desse aplicativo. É Hydrogen Atom Orbitals, quer dizer, orbitais do átomo de hidrogênio, certo? E que seria uma versão para celular, digamos assim, dessa simulação aí, onde vocês podem ver todos esses orbitais que eu falei e muito mais, tá bom? Mas eu queria mostrar para vocês esse site, aqui, que eu falei, né, o falstadio.com, onde vocês podem colocar bem aqui do lado, deixa eu só botar em tela cheia, aqui. Então bem aqui em cima vocês conseguem mudar o nível de energia. Eu poderia explorar os próximos agora, poderia botar n igual a 3. Aí olha só como já vai ficar diferente. E a gente pode dar zoom também, aqui, tá? Então vejam que agora radialmente já vai ter esses dois picos, justamente no n igual a 3. E a gente pode analisar o L igual a 0, que vocês vão perceber que vai ter essa simetria esférica, justamente porque L igual a 0, o polinômio de Legendre vai ser constante, que é aquela questão que eu falei com vocês. Então na verdade vai ter essa simetria esférica sempre que o L for igual a 0. Só que aí agora a função radial, ela tem aqui 3 picos, né? E o legal também desse site é que essa função radial ela está normalizada pelo raio de Bohr. Então esse A0 é o raio de Bohr. Então bem aqui, mais ou menos no onde eu estou passando o mouse aqui embaixo, ó, mais ou menos aqui é o raio de Bohr. E a gente pode medir então que o segundo pico está aproximadamente 4,2 raios de Bohr e o terceiro pico aproximadamente 13 raios de Bohr, certo? E a gente pode analisar, e se o L for igual a 1? Então vai ter uma diferença no momento angular, como a gente vai ver na próxima aula, desse para esse, né? Apesar de eles terem a mesma energia. Então isso daqui é a questão da degenerescência, olha só, pessoal. Esse aqui é o terceiro nível de energia. Para L igual a 0, para L igual a 1, esse gráfico aí, e para L igual a 2 é esse outro gráfico aí. Esses três estados que eu mostrei vão ter todos a mesma energia, apesar deles terem distribuições de probabilidade diferentes, né? Na verdade, a energia vai depender do L, mas isso daí é o que a gente chamaria de um espectro fino, que nós não vamos discutir, que é melhor explicado, né, pela equação de Dirac, certo? Que seria um refinamento da equação de Schrödinger. Mas aqui para a nossa discussão, existe uma degenerescência perfeita entre esses três estados aí, certo? E aí, se vocês quiserem explorar mais aqui, tem como explorar, tem várias opções. Por exemplo, vamos ficar nesse estado aqui, n igual a 3, L igual a 1. Tem como vir aqui em opções e ver, por exemplo, a energia lá em cima, certo? Tem como ver o momento angular, que vai estar plotado aqui embaixo, m igual a 0, aqui my igual a 1, my igual a menos 1, são as três, como a gente vai ver, os três autovalores, né, das componentes do momento angular. A gente vai discutir depois isso. Tem como ver isso aqui. Tem como eu tirar também essa probabilidade radial. Bem aqui tem como tirar essa probabilidade radial e ver apenas os orbitais aí mesmo, que são as distribuições de probabilidade, né? Enfim, tem muitas opções. Tem como se afastar, aproximar e assim por diante.
enfim. 3PZ, 3PX. Isso aqui eu já não estou entendendo o que é. Talvez sejam os valores de M, né? Menos 1, 1 e 0. Beleza. E L igual a 2. Né? Aí vai ter os 5 possibilidades de M aqui. E assim por diante. Na verdade aqui vai ter só uma rotação. Se a gente girar, a gente vai ver que é a mesma coisa. Beleza, pessoal? Muito interessante esse site. E se vocês entrarem aqui no link que eu deixei, vocês vão ver que na verdade tem muito mais coisa. De mecânica quântica tem esse que eu mostrei do átomo de hidrogênio, mas tem também de moléculas, tem mecânica quântica em uma dimensão, tem o dipolo atômico, enfim, 1 milhão de coisas aqui, matemática ainda por cima. Eu não conhecia esse site, conheci hoje, achei legal trazer aqui e mostrar para vocês, beleza? E tá aqui o link, vai ficar nos slides, o link. E embaixo da aula lá no vídeo também. Bom, então se houver ainda alguma questão a gente pode conversar aqui, senão eu passaria para a parte 2. Professor, Oi? eu tinha mandado no chat, mas basicamente a minha pergunta era aqueles ponto zero, né? No caso do referencial, seria o centro do átomo, né? É, Então, por essa exemplo, origem seria a posição do núcleo. ah, tá. Era basicamente isso mesmo. Porque tem algumas imagens que mostram, por exemplo, um círculo bem forte, de cor muito forte aí ao redor do Uhum. centro, apesar do elétron não ter probabilidade de zero, basicamente de estar no centro. Pois é, É isso aí, né? eu também achava isso estranho, mas agora eu entendi. O que acontece, na verdade, a probabilidade de estar lá no centro é 0. Só que como esse gráfico é 3D, na verdade, essa esfera azul aí do meio, na verdade, ela é só uma casca, né? Ela é uma casca, lá no meio é oco. É isso que representa esse pico aqui embaixo. Sim. Entendi. Consegui visualizar. Pois é, então a probabilidade mesmo lá no centro de fato vai ser 0. Entendi. Até porque nem a equação de Schrödinger faz sentido nesse ponto, que o potencial diverge, né? Aí teria que pensar um pouco nisso. Mas enfim, eu acho que seria essa a questão. Mais alguma coisa? Não? Ok. Então o momento angular ele é importante por vários motivos, principalmente para estudar a interação dos átomos com forças externas, o que significa fazer experimentos. Então, antes que a gente possa sequer falar sobre o experimento lá de Stern-Gerlach, que leva a questão do spin, a gente precisa ter uma teoria capaz de descrever o momento angular. Nós não vamos discutir o spin, mas nós vamos discutir um pouquinho o momento angular como uma espécie de aplicação de tudo que a gente fez aqui. Então vamos imaginar que a gente tem um átomo aqui, tem um núcleo, o núcleo aqui, verde. E bem aqui fora tem um elétronzinho. Nossa partícula quântica preferida está orbitando aí esse núcleo, certo? E aí o que vai ser o momento angular na mecânica clássica? Então vale ressaltar que se isso for mesmo um elétron, isso aqui é um núcleo, o próprio desenho que eu estou fazendo não faz sentido. Porém, é como a mecânica clássica interpretaria o átomo. Então ela interpretaria dessa forma. Bem aqui está um vetor posição, R,
E o elétron girando aí na órbita, ele vai ter um momento que vai ser perpendicular a essa órbita, né? Aliás, tangente, né, à órbita. Então vai ser um momento linear, mais ou menos assim. Nunca vou conseguir. Meu Deus, tá. Mais ou menos isso aqui é o momento linear do elétron. Então o que vai ser o momento angular? Quando a gente estuda lá em Física 1, Mecânica Clássica 1, o momento angular ele vai ser esse vetor que vai estar orientado aqui no eixo Z, no caso dessa órbita circular perfeita, né? Sem entrar nas questões de precessão, não sei mais o que. O momento angular ele seria... Pera aí, galera, rapidinho. Melhor eu fazer logo isso direito. Então vamos supor que essa daqui é a posição em relação ao centro. E o elétron vai ter um momento linear tangente à trajetória, porque a velocidade é tangente à trajetória e o momento é massa vezes velocidade, né? Então o momento angular ele vai ser o produto vetorial R vec P. Vai estar orientado aqui no eixo Z no caso desse exemplo, certo? É isso. Então se o R ele for esse vetor laranja aqui, posição radial em relação ao centro, se isso aqui for o momento linear, então esse vetor amarelo aí representa o momento angular, que é dado por essa fórmula usual aqui, que diz que o L é R produto vetorial com P. E daqui sai a conservação do momento angular, né? E sai tanta coisa, né? Lá da mecânica clássica. Essa é a definição aqui. Bom, então o que nós precisamos fazer para estudar o momento angular quântico é quantizar. Então a gente vai sair do momento angular L e vai passar por um processo de quantização para chegar no operador momento angular, que vai ter também as suas componentes e também o operador L ao quadrado, certo? Então é isso que nós vamos fazer, a quantização. E como é que a gente faz a quantização? Como é que a gente sai daqui para o operador L, né? O nome desse processo é quantização. E como é que a gente aplica a quantização? Para fazer a quantização, a gente aplica a chamada regra de quantização canônica. Por que canônica? Porque existem outras. E a gente vai aplicar a usual, que é a chamada de canônica. E essa regra ela diz o seguinte: a posição x, y e z vão continuar sendo só posições x, y e z. Porém, os momentos lineares vão se tornar derivadas. Então, o momento x ele vai virar um operador px, chapéu, que vai ser menos ih cortado, derivada em relação a x, ou seja, dx. Né? E assim mesmo vai acontecer para as outras componentes. O py vai virar um operador py, que é definido como menos ih cortado vezes a derivada em relação a y. E o pz vai virar um operador pz
definido como menos IH cortado derivada em relação a Z. Então, uma vez que a gente quantiza isso tudo, essa função de onda vai ter que atuar sobre esse operador, né, momento angular, vai ter que atuar sobre uma função. E a partir daí a gente vai obter um resultado, que vai ser o alto valor do momento angular, que vai ser um número vezes a função de onda, certo? Então só o que eu vou fazer para vocês aqui é dar uma ideia de por que o operador momento angular é aquele que é na mecânica quântica. Então nós vamos fazer é quantizar as componentes do momento angular, né? Lembrando de novo que classicamente o momento angular é R VEC P. Deus queira que eu não tenha nenhum matemático vendo esse vídeo, então a gente pode escrever esse produto vetorial como um determinante, porque eles enchem o saco dizendo que isso aqui não é um determinante, porque tem vetor misturado com número, né? Mas é só uma licença poética que a gente está usando, é só uma notação. Então, fazendo esse produto vetorial através desse, entre aspas, determinante, nós vamos encontrar uma fórmula. E a fórmula vai ser essa aqui. Então, esse momento angular vai ser I chapéu YPZ menos ZPY mais J chapéu vezes ZPX menos XPZ mais K chapéu vezes XPY menos YPX. E esse vai ser o momento angular. Então a gente poderia escrever isso, na verdade, pode chamar isso aqui de componente X do momento angular, componente Y e componente Z. Então, Manuel é matemático? Ih, foi mal aí, cara. Desculpa aí. Na verdade, esse valor é unidade, né, de vetor, então. É só uma notação, na verdade, né? Beleza. Então o que a gente vai fazer é quantizar componente a componente. Tá. Deixa eu... Por exemplo, vamos pegar o LX aí, tá? Então o clássico LX é esse aqui. A componente X do momento angular classicamente vai ser YPZ, ou seja, coordenada Y do elétron, vezes a componente Z do seu momento linear, menos Z vezes a componente Y do seu momento angular linear. Então vocês veem aqui que essa seria a expressão clássica. Como é que a gente vai aplicar agora a quantização? Então, aplicando a quantização, esse vetor L vai se tornar um operador, que nós vamos chamar de LX chapéu, né? E essa daqui seria a quantização para principiantes. Só colocar o chapéu em cima do L. Pronto, quantizei. Certo? Quantização para principiante. Aí vai ser... Isso vai ser igual a Y. Então o Y, através da quantização, ele permanece. Porém, PZ vai virar um operador, né? E esse operador PZ, ele vai ser menos IH cortado derivada em relação a Z, né? Menos Z PY,
Então vai ser menos z vezes py, que vai ser também um operador, que vai se tornar uma derivada. Então o z continua número, né? Mas o py vira uma derivada. Então vira menos ih cortado, derivada em relação a y. Aí vocês poderiam estar se perguntando, a derivada de quê? Pelo amor de Deus, né? Até agora de nada. Então, quando a gente aplica, isso daqui é um operador, né? Isso daqui é um operador que a gente poderia simplesmente reescrever. A gente poderia reescrever assim, né? Lx, chapéu, igual a menos ih cortado, vezes. Para simplificar, a gente, em vez de escrever ddz, a gente poderia colocar assim, só drom e um zzinho embaixo. Menos, que eu botei o menos ih cortado em evidência, né? Z drom y. Então como é que eu faço agora? Isso é um operador. No caso, como ele é um operador que atua usando derivadas, a gente chama ele de operador diferencial, né? Vou botar entre aspas diferencial. Por quê? Porque é uma derivada, na verdade. Então, ele vai atuar sobre uma função de onda. Então, como é que ele atua sobre uma função de onda? É assim, a gente pega o operador Lx e a gente aplica sobre uma função de onda. Então ele vai ser menos ih cortado y, né? Derivado em relação a z, menos z, derivado em relação a y. E tudo isso vai atuar sobre a função de onda psi. Como é que a gente distribui essa conta? É dessa forma aqui, ó. O menos ih cortado eu deixei em evidência mesmo, para facilitar. Então vai ficar y vezes a derivada dessa função de onda psi em relação a z, menos z vezes a derivada dessa função de onda psi em relação a y. Então esse psi ele entra aqui, certo? É assim que eu aplico o operador momento angular, tá? Então esse daqui é a definição do operador momento angular Lx, certo? Que é a componente x do momento angular. E aí, as outras componentes y e z, se a gente fizer esse mesmo procedimento, elas vão ser definidas então da seguinte maneira. O Ly vai ser menos ih cortado, quantizando, ser menos ih cortado, z derivado em relação a x, menos x derivado em relação a z, e a componente z do momento angular vai ser menos ih cortado vezes xpy, né? Então vai ser x derivado em relação a y menos y derivado em relação a x, beleza? Então é assim que a gente vai construir esses operadores. E para para que eles atuem sobre uma função de onda, eu simplesmente plugo, né, bem aqui, assim, uma função de onda bem aqui, certo?
E aí pronto, ele está atuando sobre a função de onda. E aqui entra uma questão algébrica, né? Que quando eu atuar esse operador, um operador qualquer, vamos chamar de A, sobre uma função de onda psi, isso vai resultar um número vezes a função de onda psi, se essa função ela for um alto estado, né? Isso é uma questão algébrica. Uma questão algébrica porque, sendo esse operador aqui linear, quando ele atuar sobre uma função e isso der um número, significa que, de um ponto de vista algébrico, essa função de onda psi ela é como se fosse um autovetor, né? Mas como não é um vetor, é uma função, a gente chama de autofunção para ficar mais adequado à linguagem aqui, e esse A é o autovalor. Então, lá na interpretação de Copenhague da mecânica quântica, se eu realizo um experimento cujo objetivo é medir a componente z do momento angular, por exemplo, esse experimento poderia ser o desvio em relação ao campo elétrico ou magnético, algo assim. Então eu tenho que pegar esse operador z e fazer ele atuar sobre a função de onda, e o resultado vai ser alguma coisa aqui, que é um número, vezes essa mesma função de onda. Então o que eu vou medir lá no experimento é esse alto valor, certo? Então lá na mecânica quântica a gente chama esse alto valor de medida. E a gente chama esse operador de observável, que vai realizar a medida e vai ter como resultado essa medida A, certo? E aí na próxima aula a gente vai ver qual é esse alto valor da componente z do momento angular, e nós vamos estudar também o operador L ao quadrado, que vai ser Lx ao quadrado mais Ly ao quadrado mais Lz ao quadrado, só que isso nós vamos quantizar. Então esses dois aqui vão ser os dois operadores principais. Esse aqui dá a componente z do momento angular e esse aqui dá o módulo ao quadrado do momento angular. Porque eles vão ser os operadores que vão fornecer todas as informações do momento angular do sistema. Vão ser esses dois aí. Beleza? Mas por hoje seria apenas isso aqui. Eu tinha deixado um slide separado, mas eu já acabei escrevendo nesse. Então na próxima aula nós vamos finalizar essa discussão sobre a quantização do momento angular orbital, né, que é o L, e vamos ver os seus autovalores e tentar falar um pouco sobre o que significa esses autovalores, beleza? E as referências de hoje não são essas aqui, mas eu vou corrigir antes de postar lá no site. Beleza, pessoal? Alguma dúvida em relação a essas questões que a gente discutiu agora de momento angular? Por enquanto? Alguma coisa? Não? Tá legal, pessoal. Então, se não há questões, então a gente se vê quarta-feira, tá bom? E até a próxima.